estudou anteriormente, elas falam do corpo mental. E o Minasa apresentou a última, que é a sexta regra, que falou da adaptação do caráter, a motivação correta, o serviço e a meditação. É só para a gente relembrar. Porque a partir de agora, as próximas regras vão falar do emocional. Então, vamos lá. Opa. A sétima regra vai ser dividida em duas partes, porque o emocional é complexo. Pelo amor de Deus, então eu faço a primeira parte e a Betinha faz a segunda. E a gente vai falar das forças duais. O mais importante, assim, eu queria reduzir os slides em um slide só, fazer o resumão, mas ele falou, não, vamos refletir junto, todo mundo junto, então vamos lá. O que é importante desse slide, assim, é que a gente tem que aprender a compreender nosso plano emocional, a, a gente conseguir entender e equilibrar para que a gente consiga dar o próximo passo. E está pronto para ser um aspirante, para fazer uma iniciação, então é um caminho longo aí, né? Vamos lá. Eu acho que é Tá. importante só, né, essa frase, posso ler? Pode, lógico, lógico. Uma das coisas mais vitais que todo aspirante tem que fazer, não é deve fazer, presta Tem atenção, que. tem que fazer, é aprender a compreender o plano astral, a sua natureza e aprender tanto a ficar livre quanto depois trabalhar sobre ele. Então, mas percebe a ordem. É, Primeiro tem que estar livre para depois trabalhar. E o que a gente faz normalmente? Trabalha primeiro, fica bem identificado. E aí é difícil ficar livre dele. Então, só para não esquecer qual deve ser a ordem. E aí, então, quando o homem puder ver no plano astral e puder conquistar equilíbrio e se manter firme em meio às forças vibratórias do astral, naquele momento ele estará pronto para a iniciação. Mas Claro que aqui ele está se fica- referindo à segunda iniciação, tá? Mas livre dele o quê? Do plano do astral. plano astral. Não do plano astral em si, porque a gente está inserido nele, mas das influências que ele exerce sobre a gente. E por isso que é importante fazer aquele exercício da desvenificação. Desculpa, Tati. Vamos lá. Vamos à próxima. Quando souber quanto tempo a gente tem. Bom, qual é o emocional falando mais alto? Bom, a aparência do plano astral, quando pela primeira vez efetivamente vista pelo olho aberto do aspirante, é de um denso nevoeiro, confusão, porque as forças do próprio corpo do aspirante estão igualmente em desordem. Então, ele se confunde com o caos que cerca a tal ponto que é inicialmente quase impossível para a alma observadora dissociar seu próprio mecanismo astral do mecanismo astral da humanidade como um todo e do mecanismo astral do mundo. Então, a gente acaba se identificando, né? E aí a gente fica nesse caos que a gente vive aqui, né? A humanidade está passando por isso nesse momento, não é isso? Acho que é importante só a gente pensar que ele diz ali em cima, né? Quando o olho aberto, É esse? vê pela primeira vez. E, de novo, não é ver espírito, né? É enxergar as coisas como elas são, né? Os mecanismos por trás, né? Dos acontecimentos. E aí, então, ele percebe essa confusão toda. E ele percebe que ele também está desorganizado ainda. Então, a desorganização dele se confunde com a do outro, se confunde com a da humanidade, e quando ele diz o mundo, o mecanismo astral do mundo, também vai incluir aquelas almas que desencarnaram, mas ainda estão no astral, aquelas que estão próximas da encarnação e também estão fomentando ali seu corpo astral. Então, é muita confusão. E é muito difícil a gente se dissociar disso, É, né? E essa regra vai falar da importância da da- gente conseguir, em alguma medida que seja, essa discriminação. E aí, daí vem do exercício. Eu pensei nesse exercício da desidentificação, eu pensei nas formas pensamentos, que a humanidade também influenciam a gente de várias formas, né? São vários. Sua verdade.
Uma das primeiras coisas, então, que o aspirante deve aprender é a dissociar sua própria aura no sentido emocional daquele de seu ambiente. E muito tempo se gasta até aprender a fazer. É por essa razão que uma das primeiras qualificações do discípulo é a discriminação. Eu marquei o que eu achei mais importante, porque eu acho que é isso, né? A gente tentar trabalhar mais com a mente, né? Pois é através do uso da mente como analisador e separador que se consegue pôr sob controle o corpo astral. Acho que aqui é importante a gente pensar, quando ele fala que a primeira coisa que o aspirante deve fazer é dissociar sua própria aura no emocional da aura do ambiente, aí tem, primeira questão, familiar. Então, o quanto a gente é influenciado pelas nossas questões familiares e o quanto a gente precisa agradecer isso e se dissociar. Porque uma coisa é o que eu sou, né? Uma coisa é o que eu herdei. Então, primeiro passo. Depois dos outros ambientes que a gente frequenta e que a gente tem mais contato, né? Que exercem uma influência maior por conta de uma identificação maior e de um maior tempo que a gente está, por questões de trabalho e diversos outros grupos aos quais a gente participa. Então, é importante a gente ir separando essas coisas, né? Por isso que a Tati grifou a faculdade da discriminação aí como de vital importância. O corpo astral é emocional? Sim, É. sim. E é o da ilusão. Pronto, tá lá. Para mim, o mais importante. Então eu grifei ele. Da ilusão, da fascinação, de uma apresentação deformada da realidade. A razão para isso é que todo indivíduo no mundo está ocupado trabalhando na matéria astral. E a potência do desejo humano e do desejo do mundo produz aquela constante representação externa e construção de forma que conduz aos mais concretos efeitos da matéria astral. Aqui é isso, né? Qual que é o grande problema da gente lidar com o astral? É que toda a humanidade está lidando com ele. Então é isso que a Tati falou, ó. É o plano da ilusão, da fascinação, de uma apresentação deformada da realidade. Só que é importante a gente pensar que não é uma ilusão completa. Tem algo que eu reconheço ali. Isso que torna as coisas mais difíceis. Porque se fosse algo muito lunático ou discordante da realidade, a gente teria mais facilidade em discernir. Como tem um que eu reconheço, que me é familiar, isso que torna a coisa mais difícil. Ó, é isso daqui, né? Isso é uma caneta. Eu coloco aqui, continua sendo uma caneta, mas com os seus contornos distorcidos, com seu peso distorcido. E é essa que é justamente a prova. Porque parece real, mas não é. Não é em sua totalidade. Em alguma medida é, mas não é, é deformado, né? E aí todo mundo, então, a potência do desejo humano e do desejo do mundo produz aquela constante representação externa. E a construção de formas pensamento, que a gente chama de forma pensamento, mas o nome certo deveria, nome técnico deveria ser forma astral, porque de pensamento tem muito pouco, é mais matéria astral, e é isso que dá esse efeito que é concreto. Você sente, você toca, né? Interpenetra o nosso corpo quando a gente está identificado com o astral. Tanto é que a gente vê, e a medicina cada vez mais fala de um sem número de doenças psicossomáticas. Sim. Né? É. Aí causa. Causa uma constante mudança e transferência da substância do plano. Há uma construção das formas temporárias, algumas de rara beleza, algumas sem nenhuma beleza, e uma vitalização pela energia astral de seu criador. Acrescentem a estas formas aquele cenário persistente e em firme crescimento, a que nós chamamos de registros akáshicos, que dizem respeito à história emocional do passado. Acrescentem as atividades das vidas desencarnadas que estão atravessando no plano astral, que fora Quer fora, ou quer seja, fora, fora quer fora, desencarnou, é, quer quer se se encaminhando. a encarnação.
Acrescentem o potente desejo purificado e inteligente de todas as vidas super-humanas, inclusive da hierarquia oculta planetária, e a totalidade de forças presentes é estupenda. É Que a isso. gente já tinha falado, né? Isso daí. Fica com dúvida. Pode, é difícil Em mesmo. relação a essa parte dos registros acásticos. Os registros acásticos, na verdade, ele é um compilado, então, da nossa história, da história do planeta, da história de tudo, e a gente consegue acessar, mas ele está no campo astral, é isso? É. Mas ele é real. É real, assim. Em algumas Ah, não está no emocional. Porque lembra, o registro acástico é igual quando a gente tem. Pensa sempre que o que é dentro é fora, que a nossa vida é uma parte da vida maior, e a gente está estudando isso bastante de manhã. Então, falando muito de como tudo funciona a mesma coisa. O sistema solar funciona do mesmo jeito que funciona o meu átomo aqui, menor. A gente tem os nossos próprios registros acásticos, né? Os nossos próprios registros kármicos, perdão, que ficam no nosso corpo etérico. Então, se uma pessoa tem alguma medida de clarividência, ela consegue falar: olha, na sua última encarnação você foi isso, isso, isso. E pode ter alguma coisa de real nisso. Porque fica uma parte aqui. Mas a síntese, a essência dessa experiência fica no corpo causal. Aí o indivíduo não consegue acessar. E aí é a mesma coisa. O registro acástico que fica no astral é essa história da humanidade. O que a humanidade produziu em termos de síntese de desenvolvimento de consciência fica numa espécie de corpo causal planetário. Mas a experiência material, forma, é o que a gente chama de registro acástico. Mas também é quando, assim, eu já vi que pessoas fazem tratamentos terapêuticos usando esses registros acásticos. Então, agora paralisado Fala, é uma distorção, a ilusão do próprio terapeuta, porque ele aprendeu, né, dessa forma, né? porque está acessando o astral. O que acontece quando tem um... Em alguma medida, pode ser que esteja acessando isso. Tá. Agora, concorda? A gente vai ver isso, vai ficar mais claro depois. É fascinante eu dizer para você: eu estou pegando a energia dos registros acásticos para te curar. Qual é a nossa habilidade para de fato fazer isso? Se a gente nem os nossos a gente consegue direito, vamos aprender. Então percebe? Não é uma mentira total, mas está longe de ser a realidade. É uma distorção, é astral. Astral é distorção. E eu repito, a dificuldade tem algo de verdadeiro. Tem algo. Entendeu? Só que não é bem aquilo. E aí, como a gente tem pouca discriminação mental ainda, parece que é algo e eu acho que é. Então não é que a pessoa está sendo manipuladora, não é que a pessoa está sendo maldosa, não é isso. Ela está acreditando de fato que é aquilo. E em alguma medida é aquilo. O difícil é a gente acreditar que é aquilo 100%. E a gente ter esse discernimento e ter essa humildade de entender que a gente não tem ainda acesso, porque para eu acessar o Akasha planetário de verdade, eu preciso no mínimo acessar o meu Akasha causal. Percebe? Não, é uma coisa dentro da outra. Seria real. Exatamente, o seu corpo causal, na verdade. Ou seja, então, não é possível nem acessar o nosso. É possível em alguma medida. O que eu quero dizer é o Outra seguinte: pessoa. se ela tiver Muita. acessado dela primeiro, entendeu? Agora, o que eu tô falando, ela vai acessar em alguma medida a minha aura, ela pode, tá aqui o meu registro. Sim, é. Não. Os meus registros kármicos ficam presentes no meu corpo etérico, ou no plano no perispírito, como diz o Espiritismo. Esses meus registros, várias vidas. De várias vidas. Eu sei. De várias vidas, porque é aqui. A essência disso, como aprendizado, que colore o meu corpo causal, fica lá em cima. Estou fazendo simbólico para a gente entender. São coisas diferentes. Tá? Se relacionam? Sim, são coisas diferentes. Mesma coisa, o Akasha planetário, né, o registro akáshico planetário, real, quando a gente chama, né? O que a maioria das pessoas confunde esse conceito do akáshico planetário é o que eles chamam de as grandes bibliotecas, né? Essa produção cultural da humanidade, em termos conscienciais, fica numa espécie de
corpo causal planetário. E tem a sua contraparte no plano astral planetário. Em alguma medida é possível acessar isso. Tá? Agora, são formas de pensamento, percebe? Para acessar esse a caixa planetária, como as pessoas fantasiam dizer que acessam, elas no mínimo têm que ter um acesso ao seu próprio corpo causal, para que possa de fato acessar essa energia causal planetária. Percebe? É um pouco difícil, é difícil discernir mesmo. É difícil. Fiz um curso de registro acástico, eu não acesso nada, tá? Mas eu ainda não consegui acessar. Mas é importante, porque assim, a gente agora tem uma outra visão, né? Assim, com os estudos que E a pessoa que te ensinou provavelmente aprendeu dessa forma e ela está fazendo isso da melhor maneira que ela consegue, entendeu? Por favor, não me interpretem mal. Mas tem muita confusão. Tem muita confusão. Isso. Assim, se eu consigo então ter um pouco de sensibilidade, eu consigo acessar. Porque eu já, inclusive, fiz consulta. Tudo bem. Tudo bem. Mas é um campo. É só entender uma coisa ou outra. A gente sempre fala, né, que a alma, a mônada, escolheu encarnar. E quando ela fez essa escolha de limitação para a experiência material, ela veio experienciar cada plano e cada subplano. É o plano dela, entendeu? Então tem pessoas que estão nessa encarnação para, de repente, ter a experiência no subplano do astral. Tá tudo bem. Tá? Agora, só para completar, a gente está acessando um outro tipo de estudo por conta de uma urgência planetária que requer que a gente entenda as coisas com uma clareza um pouco maior. Às vezes, para o indivíduo, aquilo é o que a alma dele quer mesmo, porque é a experiência naquele subplano. O difícil é a gente saber quando é uma coisa e quando é outra. Mas é importante a gente lembrar, nem tudo é o que parece. E é isso que se trata o astral. Mas por que uma alma teria essa missão de plano astral? Assim, se ela... Porque é a experiência dela. Não, mas ela conseguiu... Porque é a experiência dela. Entendeu? O que eu quero dizer, assim, não estou afirmando que isso seja assim, mas o que eu quero que a gente entenda é que não tem pressa, entendeu? A gente não sabe, senão a gente fica palestrinha para os outros, entendeu? A gente não sabe que ponto que aquela alma está vivendo. E às vezes, eu interferir e dizer que tem uma coisa melhor do que aquilo, pode não ser bom para ela. Porque a experiência dela requer aquele tipo de experiência. Eu acho que a experiência dela, ela mesma tira o véu da ilusão. E cada experiência é como assim, ela reconstruir o novo conceito que ela tem daquilo. Não é tão simples, tá? Não, mas ela fez. Assim, porque na maioria das vezes a gente patina no astral que poderia. Entendeu? O que eu quero só é que a gente não julgue. Por isso que eu não estou tendo essa fala. A minha preocupação é essa. Inconsciente coletivo, onde entra isso? É a mesma coisa ou não é? O inconsciente É coletivo bastante similar. É bastante não similar. é o registro da caixa. Também é. Eu penso que pra gente não faz muita diferença. Tá. Porque, tecnicamente falando, o que vai acontecer é que existe uma influência disso. A gente pode chamar de registro acástico, a gente pode chamar de consciente coletivo, a gente pode chamar de campo. Tá. O que acontece é que existe uma interação entre o nosso e isso. E como que uma coisa interfere na outra? E o quanto eu estou identificado com a outra? Por exemplo, vamos pegar o caso do Minas, que faz constelação. Se ele tiver identificado com aquele campo, ele vai ajudar? Você vai ajudar, Minas? Não. Agora, ele consegue ter uma intervenção naquele campo e produzir uma certa harmonia. É a mesma coisa, gente. Não é que a gente vai ligar o astral, não é isso. Mas a gente precisa aprender a manejá-lo para que, de fato, a gente possa ter algum tipo de direcionamento. Senão fica o quê? Como diz em inglês, blinding leading blinds. É cego guiando cego. E aí que dá o problema que não é tão... ela vai se encontrar. Porque aí fica patinando. Entendeu? E tem mais, né? O constelador e a pessoa que está querendo ser constelada, ela de repente nem vê aquilo que eu estou vendo. Exatamente. Então ela está totalmente limitada, ela não vê e não vai agir. E aí,
a nossa missão, sabendo lidar um pouco melhor com o astral, é justamente fazer isso que a gente viu chegar até a pessoa. Tudo isso que você está falando me lembra bastante das experiências do André Luiz no mundo espiritual. Ele sempre narra, Sim, sim. né? Então, quando ele era iniciado ali, ele ia com Um iniciante. um iniciante, é. Ele ia com os enfermeiros no astral fazer os atendimentos de socorro. E o primeiro ímpeto é ir no emocional. Nossa, eu quero tirar aquela pessoa daquela situação à força, eu quero ajudar ela de qualquer jeito. Só que, na verdade, aí os mais experientes falam, não, olha para o campo, olha, acessa, aí você vai entender que ela está naquela situação ali, que ela se colocou ali, ela precisa estar ali, né? E aí, quando você discrimina, dissocia o emocional, fica mais fácil você ajudar aquela pessoa. Com certeza. Mas não é Não é fácil. fácil. E a grande limitação que a gente tem é que a nossa consciência está ancorada no cérebro. Quando a gente desencarna, lembra que eu sempre falo, desencarnou, você já vai ter uma experiência de expansão de consciência. Por quê? Porque o seu fio da consciência, o antacarana, sai do cérebro. Então você já vai experienciar uma expansão. E aí, então, quem está no plano astral, com o mesmo grau de consciência que a gente tem aqui encarnado, consegue enxergar além do que a gente enxerga. Entendeu? Por quê? Porque não está com essa consciência aqui. Agora, ainda assim, pode ser vítima do astral. Esse que é o ponto todo. Esse que é o ponto todo. Então, os nossos auxiliares invisíveis, eles vão ajudar a gente porque mesmo que eles estejam no mesmo padrão que a gente, eles vão ter um pouquinho mais de visão do que a gente. O que está errado é a gente endeusar esses entes, esses seres que estão ali, ó, atravessando o astral porque estão se purificando, porque estão descendo. É tudo igual em termos de consciência. Pouca variação. Então, por isso que a gente nunca deve entregar a nossa vida, as nossas escolhas a alguém que está no mesmo patamar que a gente. É sempre aqui primeiro, ó, a nossa própria alma. Esse é o nosso primeiro mestre. Quem ia falar alguma coisa? Eu. Fala, Minas. Mesmo esse que tem uma consciência um pouco, pode enxergar um pouco mais longe do que nós que estamos aqui encarnados, ele também pode estar enganado ao informe de qualquer coisa. Com certeza. Né? E a grande chance é que esteja Esse é o grande limitado pela visão. Porque não trabalhou isso aqui em vida, percebe? Não tem mágica, gente. Tem que trabalhar discriminação em vida. Aí você consegue dar continuidade no astral. Se não trabalhou aqui, não vai ter um passe de mágica. Não vai. Não existe isso. É step by step. Bom, vamos terminar aqui? Bom, então, para finalizar esse slide, todas essas forças, essas formas de pensamento, elas atuam sobre, em torno e através de todo ser humano. E conforme o calibre do seu próprio corpo físico e da condição dos seus centros, assim será a sua resposta. Então, através desse ilusório clima, o aspirante tende a abrir seu próprio caminho, achando a pista ou fio que conduzirá para fora do labirinto, aprendendo a distinguir a verdade da miragem. Que é o que a gente acabou de Quem falar. lembra do mito Minotauro? O que é o Minotauro? Ele está preso num labirinto. O que ele é? Um homem com cabeça de... O que é? Um homem guiado pela sua natureza instintiva e emocional. Por isso que ele não sai do labirinto. É diferente do centauro, que é um homem controlando a natureza emocional. Diferente. Por isso que o Minotauro está preso no labirinto. O astral está dominando ele. Viu? Por isso ele não sai. Pode comer, é mandioca. Oi? Abóbora. É ginástica, seu microfone está aberto. Ela tá falando? Ó, posso só falar uma coisa? Pode Isso falar, é muito então. importante. Lê você, Tati. Ah, meu Deus.
Vamos lá. Só para a gente É um fechar. resuminho, né, do que É. a gente acabou de Acho falar. que você pode ler até inteiro aí, Sim. essa frase. Nenhuma miragem pode reter por muito tempo o homem que se impõe a si mesmo a tarefa de trilhar o caminho através do vale do sacrifício e sobre as montanhas da visão, até o portão da libertação. Ele pode algumas vezes viajar na escuridão, e a ilusão das trevas é muito real. Todos nós sabemos. Ele pode algumas vezes viajar na luz tão ofuscante e confusa que mal pode ver o caminho adiante. Também sabemos. Ele pode saber o que significa hesitar no caminho e cair pela fadiga do serviço e da luta. Ele pode temporariamente perder-se do caminho e vaguear pelos atalhos da ambição, do interesse egoísta e dos encantamentos da matéria, mas o lapso será apenas breve. Nada no céu ou no inferno, na terra ou em qualquer lugar, pode impedir o progresso de um homem que despertou da ilusão, que percebeu a realidade além da miragem do plano astral e que ouviu, ainda que somente uma vez, o toque de clarim de sua própria alma. Então é isso, né? A gente vai algumas vezes escorregar, algumas vezes a gente vai ser tomado pelo astral, mas a nossa alma vai chamar a gente de volta. Ela vai falar, ó, vem pra cá. Vem pra cá. Escorrega, mas volta. Sei, não, a gente fica bem certo. Não, tá tudo indo bem. Graças a Deus. Obrigado, Tatinha. Tem mais semana que vem, gente. Pessoal de casa, eu vou parar a gravação aqui. Obrigado pela presença.